que você aprendeu a reativar baterias, tanto na fonte quanto usando a placa ativadora, existe um procedimento que em algumas situações você pode precisar fazer, que é associação de baterias, principalmente para quem trabalha com tablets. Tá? Com celulares dificilmente você vai precisar, mas com tablets você vai precisar associar baterias. Então, nós vamos ver agora a associação de baterias. E a primeira associação que nós vamos aprender é a associação em série. Mas o que é associação em série? Associar em série é você pegar o polo positivo de uma bateria e soldar no polo negativo de outra bateria. E quando você associa as baterias em série, polo positivo de uma e o polo negativo de outra, você vai somar as tensões. Então, quando você tem, por exemplo, a bateria de 4 volts e você associou com outra bateria de 4 volts, você vai ter uma bateria de 8 volts com a mesma corrente. Então, digamos que cada bateria dessa tenha 4 volts e uma corrente de 1000 mA. Então, eu tenho a bateria A, 4 volts, 1000 mA, eu tenho a bateria B, 4 volts, 1000 mA. Quando eu associo em série, eu vou ter uma bateria de 8 volts, porém com 1000 mA. Então, a associação em série, eu somo as tensões e a corrente permanece a mesma. Depois que você soldou o polo positivo no polo negativo da sua bateria em série, vai sobrar um terminal negativo e um terminal positivo. E esses dois você não vai soldar. Então, vale lembrar que associação em série você vai soldar apenas um terminal positivo em apenas um terminal negativo. E aí vai sobrar livre um terminal negativo e um terminal positivo da outra bateria. E aí sim você vai alimentar o seu circuito no positivo e no negativo. Lembrando que não se pode inverter polaridade quando está se alimentando um circuito. O que eu quero dizer? Quer dizer que quando eu estou ligando a bateria no meu tablet, eu preciso saber com certeza quem é positivo e quem é negativo para mim não inverter polaridade. Se eu inverter polaridade, eu posso queimar o regulador de tensão. A outra associação é a associação em paralelo. Mas o que é associação em paralelo? Associar uma bateria em paralelo, vamos pegar o exemplo anterior. Você tem duas baterias de 4 volts, 1000 mA, a bateria A e a bateria B, 4 volts, 1000 mA. Associar em paralelo, você vai pegar o polo positivo de uma e vai soldar no mesmo polo positivo da outra. Então, associação em paralelo é polo positivo com polo positivo e polo negativo com polo negativo. Nesse caso, você vai ter o mesmo valor de tensão. Se você medir com um multímetro, você vai ter um valor de 4 volts. Porém, a corrente vai ser dobrada. No caso, você vai ter 2000 mA de corrente elétrica. Então, na associação em paralelo, a tensão permanece e a corrente é somada. Então agora nós vamos fazer a aula prática de associação de baterias e, como eu disse, em que situações você vai precisar associar baterias. Você vai precisar associar baterias, principalmente manutenções em tablets, quando você precisa chegar numa determinada tensão. Por exemplo, se o tablet que você vai energizar, ele tem uma tensão de 7 volts, né? Então você vai precisar de duas baterias de 3,7 volts. No caso aqui eu tenho duas baterias de 3,7 volts com 4000 mAh. Então são duas baterias de 3,7 volts de tensão, 4000 mAh de capacidade. Antes de começar, eu vou medir a tensão de cada uma dessas baterias e mostrar para vocês o que acontece quando eu associo em série. Então, na escala de tensão contínua, eu vou medir a bateria do meu lado direito. 3,7 volts. E agora, do meu lado esquerdo,
3,39 volts. Então, 3,07, vamos voltar aqui. 3,07, 3,39 volts. Vamos ver o que acontece quando nós associamos em série. Mas o que é associar em série? Associar em série é soldar o positivo de uma ao negativo de outra. Pode ser esse negativo com esse positivo, ou pode ser esse positivo com esse negativo. Tanto faz, de forma que fique fácil para você fazer, ou quando você for colocar no seu tablet, a melhor maneira de você arranjar isso. Por exemplo, eu faria assim, né? Para colocar em um determinado tablet, eu faria dessa forma para que ficasse mais fácil e conforme você também fosse colocar no seu circuito, tá? Então, eu vou associar em série essas duas baterias. E para associar em série, eu preciso simplesmente soldar o positivo de uma no negativo de outra. Tanto faz. Eu só preciso soldar esses dois polos. Firmar um pouquinho. Vou vir aqui rapidinho. E vou sempre estanho no estanho para facilitar a junção. E aí, basicamente foi isso. E aí, sobrou um polo negativo e sobrou um polo positivo. Você não deve, é lógico, fechar curto agora nessas duas extremidades. Você não pode fazer isso. Você vai alimentar o seu circuito. Você vai procurar o positivo do circuito e o negativo do circuito. É lógico que esse circuito aqui tem que ser um circuito de 7,4 volts. Ou um circuito que suporta 7 volts acima, né? Porque se for um circuito de 3,7 volts, eu não vou poder fazer essa associação, porque a tensão é maior. Eu jamais posso alimentar um circuito com uma tensão maior do que ele foi fabricado ou maior do que a tensão especificada. E agora eu vou medir o negativo, do negativo de uma, né, para o positivo da outra. E aí vamos chegar a um valor de tensão de 6,47. Era mais ou menos 3,39, 3,40 com 3,07. Então, o valor foi somado. Então, associação em série, o valor de tensão soma e a corrente permanece a mesma. 4.000 mA é uma corrente única. Por quê? Porque a corrente só tem um caminho para passar. Então, pense comigo, a corrente vai entrar por aqui e vai sair por aqui. Ela só tem um caminho para percorrer o circuito. Então, dicas com cuidado. O circuito que vai ser alimentado vai receber uma tensão de 7 volts acima. Se eu associei duas baterias em série, a tensão é somada e a corrente permanece a mesma. Muito bem, agora que você viu a associação em série, vamos ver a associação em paralelo. Mas o que é associar em paralelo? Associar em paralelo é soldar o positivo de uma no positivo da outra e o negativo com negativo. Então, na associação em paralelo, positivo é soldado no positivo, negativo é soldado no negativo. E vamos ver o que é que acontece com a tensão. Vamos medir novamente a tensão. Está invertido, né? Eu investi polaridade aqui. 3,36, basicamente foi isso. 3,39 de tensão. E aqui 3,07. Está invertido novamente, por isso que esse sinal de menos aqui. Eu troquei a polaridade, né, do positivo com negativo. Professor, eu posso trocar? No circuito você não pode trocar, você pode trocar no multímetro, porque o multímetro não queima, mas se você inverter a polaridade no seu tablet, aí sim você pode danificar o regulador de tensão. Então, no seu tablet você não pode inverter polaridade. E agora nós vamos fazer essa solda. Nós vamos soldar positivo com positivo e negativo com negativo.
Estanho no estanho, você tem uma fusão bem mais rápida. Positivo no positivo foi soldado. Confirmando, ficou bom. Vamos, negativo no negativo. Agora, estanho no estanho, a fusão é rápida. Muito bem, positivo no positivo, negativo no negativo, associação em paralelo. Agora, eu posso alimentar um circuito de 3,7 volts? Posso, e vou mostrar para vocês que posso mesmo. Olha aqui, vamos medir. Eu tinha 3,39 em uma e tinha 3,07 em outra. Vamos medir aqui e aqui. Que tensão que eu tenho? 3,26. Como? É só você somar e dividir por 2, né? Então, associação em paralelo, o valor de tensão permanece, né? Ou você soma e divide por 2 o valor de tensão. Agora, o circuito que eu vou alimentar, eu posso colocar, esse aqui até é bom observar como foi feito, para que fique fácil. Olha aqui, não ficou muito fácil. Eu fiz para teste, eu deveria deixar fora para me colocar positivo de um lado e negativo de outro e assim soldar no meu circuito. Então, associação de baterias em paralelo, positivo no positivo, negativo no negativo. E só para finalizar, eu vou mostrar para vocês como é que eu identifico, em outras aulas eu já falei, como é que eu identifico em um tablet quem é o negativo do meu circuito. Digamos que não tenha mais o silk na placa e você não sabe quem é positivo, não dá para ver. Você não lembra mais, você tirou e mudou. Você coloca na escala de continuidade, inclusive serve para verificar também se o tablet tem algum curto. Eu vou colocar em qualquer ponto aqui de terra de carcaça de house e vou conectar em um dos terminais que eu tirei a bateria. Esse terminal, ele não bipou, ele deu um valor de resistência. No outro terminal, ele bipa. Esse terminal que dá continuidade com o terra é o negativo do meu circuito. Então, de novo, terminal positivo não conduz com o terra. O terminal negativo, ele conduz com o terra, ele tem continuidade em relação ao terra. Então, o terminal negativo, já deixei até a ponteira preta, é esse da sua esquerda. E esse aqui é o positivo. E aí eu posso ligar esse dispositivo positivo no positivo e negativo no negativo? Posso. Talvez o arranjo não fique muito bonito, né? Em tablet, as baterias são comercializadas de 3,7 volts e muitas vezes você tem que comprar e associar baterias. Mas o que vale é a regra e nós acabamos de verificar na prática que associação em paralelo, eu tenho a constância da tensão, a tensão permanece a mesma e a corrente é dobrada. Então, eu tenho aqui uma bateria de 3,7 volts com 8.000 mAh, 4 dessa e 4 dessa. Então, eu tenho 8.000 mAh. Hoje, existe um produto que faz isso, são as capas baterias. Então, as capas baterias têm essa função de colocar em paralelo as baterias e eu ter a mesma tensão, porém o dobro de corrente. Essa é a função das capas baterias. Então, aqui nós provamos e mostramos a associação de baterias em paralelo.